Salve, salve futuro calouro! Olha só, essa é a aula de Geografia do Brasil. Eu sou o professor Marcos. Lá nas redes sociais, no Instagram, você me acha, @MarcosSZA. Geologia e Relevo do Brasil é o tema da aula de hoje. E eu já quero adiantar para vocês uma coisa. Quando a gente fala em Geologia e Relevo, a gente vai trabalhar isso aí focado em Brasil, às vezes é muito nomezinho específico, aquela parte da geografia que pelo menos uma parcela maior dos estudantes não costuma gostar muito, ok? Mas eu já quero avisar para vocês, o Enem cobra, não cobra pouco, cobra com uma certa frequência, então a gente precisa dar conta de tudo isso aí. Eu não posso, gente, me omitir, né, trabalhar em omissão e simplesmente trabalhar com vocês aquilo que é mais legal, sei lá, vamos falar de terremotos no Brasil, né, vamos falar de coisas que às vezes despertam mais interesse. Não é isso que o Enem tem cobrado. Então a gente tem que ficar de olho nos nomes de algumas eras e períodos geológicos, a gente tem que entender como que se deu a formação do relevo do Brasil, então tudo isso é significativo, ok? Conto muito com a tua atenção, porque a gente está querendo dar conta da questão de geologia e relevo do Brasil, que vai estar na prova do Enem lá, hein? Pode crer aqui no professor. Vamos lá. Seguinte aqui, ó, gente. Então, primeira coisa, né? Vocês já estão ali com o título da aula, mas eu estou aqui para mostrar para vocês uma outra situação. Quer ver, ó? Deixa eu só... Opa, mas não troca, né? Vamos lá. Agora foi, maravilha. Então aqui, ó, estrutura geológica brasileira, pessoal, como que se dá? Bom, primeiro, o território brasileiro é muito antigo, ok? Então no contexto geral, assim, geologicamente falando, o nosso território é muito antigo. As primeiras rochas presentes no nosso território também foram as primeiras rochas formadas na história desse planeta, certo? Então vem aqui comigo, vamos dar uma olhada aqui, ó. 36% do nosso território, nós vamos aproximar aqui, né, cerca de 1/3, é terreno cristalino. Terreno cristalino é o terreno super antigo, ok? Veja ali o que eu coloquei para vocês. Conhecidos também como maciços antigos ou escudos cristalinos. São formações do éon pré-cambriano, ok? Lembra do éon pré-cambriano que na aula de geologia geral, da geografia geral, eu expliquei para vocês como que se dá essa divisão de éons, eras e alguns períodos. O pré é aquilo que vem antes. Então, pré-cambriano é um negócio antigo pra caramba. Bom, no pré-cambriano a gente tem duas eras principais na formação da crosta terrestre e, por exemplo, aqui, ó, lá na era arqueozoica, né, nós temos aqui formações, né, da era arqueozoica, principalmente os granitos e as principais elevações do nosso terreno, e na era proterozoica, que vem depois, formação dos minerais metálicos. É bem importante essa última informação dos minerais metálicos, lembrando que o Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de minérios do planeta, ok? Então, graças ao favorecimento da nossa formação geológica, beleza? Bom, enquanto cerca de 1/3 do nosso território é um território cristalino, de origem muito antiga, lá do pré-cambriano, eu vou, né, obviamente, arredondar aqui para vocês e dizer que aproximadamente 2/3 são terrenos sedimentares, terrenos de bacias sedimentares. Bom, elas se formam depois, ok? Elas são mais recentes, entre aspas. Por quê? Elas são mais recentes que os terrenos cristalinos, mas não significa que são jovenzinhas, né? É igual você falar, a minha avó, sei lá, tipo, minha avó tem 70 anos e a minha bisavó tem 90. Se você analisar, a sua avó com 70 anos não pode ser considerada jovem, né? Vamos lá, vamos ser sinceros, não mostre esse vídeo para tua avó, tá? Eu não quero que ela fique brava comigo. Mas 70 anos, não dá para ser considerado jovem. Mas sua avó, o que ela é? Muito mais recente do que sua bisavó, que já tem 90. Então eu não estou querendo dizer que sua bisa ou sua avó são novinhas, recém-nascidas. Estou querendo dizer que uma é mais recente que a outra, ok? Aqui a mesma jogada, porque o que vai rolar? Os terrenos sedimentares são da era paleozoica, ok? Então são lá da era paleozoica, gente, há mais de 250 milhões, né? Ali, ó, os primeiros terrenos, né? Tem mais de 250 milhões de anos. Gente, é recente se eu comparar com o terreno cristalino, que tem uma idade muito superior, ok? Certo? Então, olha lá, gente, o que acontece? É nos terrenos sedimentares que a gente encontra isso aqui, ó, os depósitos carboníferos, as jazidas de petróleo, ou seja, os combustíveis fósseis.
Mas eu quero contar uma coisa para vocês, tá? Apesar do Brasil ter aí aproximadamente 2/3 do seu território como bacias sedimentares, a formação do nosso território não se deu num ambiente que tinha uma riqueza grande de matéria orgânica. Então, o que eu estou querendo dizer? Apesar de uma grande parte do nosso território, que é grande pra caramba, ser de bacia sedimentar, ele não tem grandiosas reservas de combustíveis fósseis, ok? Tirando o petróleo, no qual o Brasil tem algumas reservas consideráveis, né, incluindo o pré-sal, nem no gás natural e nem no carvão mineral as nossas reservas estão aí, por exemplo, no top 10 mundial, a gente não tem tanto. Porque a época em que isso começou a se formar, seja o carvão lá do Paleozoico ou o petróleo na era Mesozoica, a gente não tinha aqui em nosso território uma riqueza de vida como temos hoje, por exemplo, ok? Precisa de vida para formar esses combustíveis fósseis. Bom, você viu ali na conta anterior que se eu somar 36 com 60, a gente chega a 96%, não fecha o 100, ok? Por quê? Porque 4% do nosso território é relevo de origem vulcânica, ok? Gostaria de lembrar a todos que esta origem vulcânica parte principalmente da era Mesozoica, quando nós tivemos a maior, repito, a maior erupção vulcânica já registrada na história do planeta Terra, ok? Pelo menos é o que se acredita com os estudos aí que o homem tem com a tecnologia que a gente tem hoje para decifrar o que aconteceu lá atrás. Existem vários resquícios que comprovam que esta erupção vulcânica na era Mesozoica, ela chegou a se espalhar por uma área superior a 1.200.000 quilômetros quadrados. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa mesmo. E aí, o que acontece, né, pessoal? Essa erupção, quando essa lava secou, começou a formar algumas rochas, como é o caso do basalto, que a gente encontra aí para cima e para baixo, que é uma rocha que é um resquício desta grandiosa erupção. Essa grandiosa erupção foi conhecida como derramamento basáltico ou derramamento TRAP. Vamos lá? Deixa eu registrar para vocês. Então, esse relevo vulcânico, ele deriva do grandioso derramamento basáltico ou derramamento TRAP, que ocorreu há mais ou menos 130 milhões de anos atrás, ok? Ainda na era Mesozoica. E aí eu coloquei uma observação para vocês, olha lá, as ilhas oceânicas, as ilhas brasileiras, né, como, sei lá, o complexo de Fernando Noronha, né? Diante da costa, elas possuem uma constituição basáltica, né? Com exceção de Abrolhos, que é sedimentar, o resto é tudo porção do que a gente chama de cadeia mesoatlântica, ou seja, quando a América do Sul foi se afastando da África, algumas erupções acumularam magma o suficiente para formar complexos de ilhas, ok? Mas daí se formou já há bastante tempo. Bom, galera, vamos seguir. Seguinte aqui, ó. Falando um pouco mais de relevo brasileiro, então a gente chega à seguinte conclusão. Esse quadro verde é muito importante. Então ele é muito antigo e, por isso, bastante erodido, ou seja, desgastado. Ele é desgastado, gente, pelos agentes modificadores do relevo, só que são os agentes externos. Porque como o Brasil está numa região central de placa tectônica, numa região relativamente estável, a gente não vai ter aqui mais erupções vulcânicas e nem fortes terremotos, uma forte orogênese, por exemplo, para soerguer o nosso relevo e criar altitudes maiores. Na verdade, já há milhões e milhões de anos que o nosso relevo ele está sendo basicamente desgastado, ok? Então ele mal é influenciado por orogênese e não é influenciado por erupções vulcânicas, né? Que são formações que podem elevar o relevo ou criar um novo relevo. Não. O que acontece aqui no Brasil já há milhões de anos? É o vento, é a chuva, é o calor, é a ação dos seres vivos desgastando o relevo. Por isso que o Brasil tem o quê? O que nós chamamos de altitudes modestas. Então pode ver, né? O ponto culminante do território brasileiro, gente, tem pouco mais de 3.000 metros de altitude, que é o Pico da Neblina, certo? Lá para o lado do estado do Amazonas, na fronteira. E aí, gente, é que assim, eu digo para vocês, eu falo em 3.016 metros, é porque existem diferentes metodologias de medição.
Então, a metodologia de medição que mais favorece o pico em sua altitude chega a 3.016 metros. Isso é muito pouco. Se a gente comparar, por exemplo, com um ponto mais alto da América do Sul, que está na Cordilheira dos Andes, o Monte Aconcagua, que chega a quase 7.000, ok? Então, o Brasil realmente tem altitudes modestas porque o nosso relevo é muito antigo e vem sendo desgastado pelos agentes externos. Aí aqui está toda a explicação do que eu comentei para vocês e alguns dados complementares. Por exemplo, se ele é muito antigo, ele tem altitudes modestas porque é muito desgastado, entendeu? Uma coisa tem que levar a outra, isso tem que fazer sentido na tua cabeça. E ali eu coloquei uma informação interessante para vocês. Ó. Então apenas 3% do território brasileiro está acima dos 900 metros, por exemplo. Né? 3%, então é uma parte muito pequena do território que está acima de uma altitude que nem é tão grande assim. Bom, predominância das forças exógenas, ou seja, os agentes externos, é a mesma coisa, ok? Que eu coloquei ali em cima. Agentes externos, beleza? E nas formações de serras e planaltos, a gente tem os pontos mais altos do território brasileiro. Como eu falei para vocês, né? O caso do Pico da Neblina, que está lá no extremo norte deste país. E ali vocês estão vendo, ó, o Brasil, uma região central da placa sul-americana, que é uma área de maior estabilidade. Na borda das placas, você vai ter ali, né, uma movimentação mais significativa, principalmente aqui, ó, quando a placa de Nazca mergulha sobre a placa sul-americana, formando aqui, né, a Cordilheira dos Andes, que é um processo de orogênese significativo. Lá é muito alto, só que é lá, né? Não tem cordilheira no Brasil. Beleza? Bom, aqui eu vou entrar numa parte, gente, um pouco mais delicada. Não vou detalhar tanto, porque eu estou pensando na prova do Enem, mas eu preciso falar dessas classificações do relevo brasileiro para vocês, ok? Vamos começar pela primeira classificação oficial. Essa primeira classificação, né, da década de 1940, feita por Haroldo de Azevedo, separava o Brasil em o que vocês estão vendo ali, gente, que são nada mais, nada menos do que 9 unidades, ok? O que a gente está vendo? Essas 9 unidades estão separadas em planícies e planaltos, ok? Então vocês viram ali, né? Planícies e planaltos de uma forma bem simples. Veja, por exemplo, o Planalto Central, que está representado pelo número 3. Ele é imenso, como se aquilo fosse só um tipo de formação. Mas pensa, né, gente? O Haroldo de Azevedo não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Então, em 1940, ele fez uma classificação bem simplificada. O professor Aziz Absaber, ok, que apesar do nome, né, gente, ele foi tão brasileiro quanto eu ou você, brasileiro que me assiste, ele que na década de 1960 definiu esta nova classificação do relevo brasileiro. Perceba que agora você tem mais unidades, porém não foge da lógica de planície e planalto. Aqui ele considera uma coisa interessante, que é a formação de serras. Deixa eu pôr aqui, serras e planaltos do leste e sudeste, ok? Então ele já começa a diferenciar aquela região por causa da presença de serras. Só que ele já tinha uma noção que é uma noção próxima do que a gente tem hoje. As serras são formações que estão em bordas de planaltos. Então, na verdade, são formações de planalto. Elas têm aquele destaque por causa de movimentos epirogenéticos, por exemplo, estão ali na borda de planalto. Então, por isso que ele coloca, ó, serras e planaltos do leste e sudeste. Beleza? Então veja que ali ele já deu uma diferenciada, ele destacou a serra, coisa que a gente não tinha na classificação do Haroldo de Azevedo. E a classificação do relevo brasileiro mais atual é aquela que foi feita na década de 1990 pelo professor Jurandir Luciano Sanches Ross e sua equipe. Como essa classificação ela teve muito mais tecnologia empregada, como por exemplo imagens aéreas, para que a gente tenha uma ideia ali da topografia dos terrenos, para verificar, por exemplo, ali, né, a capacidade de sedimentação de um lugar ou de desgaste do outro. Ele, inclusive, usou vários critérios que tinham sido usados pelo professor Aziz e pelo Haroldo de Azevedo. Ele juntou tudo isso e trouxe digamos assim, né, uma classificação mais precisa do nosso relevo. Tanto que enquanto você pega nas classificações anteriores e você não tem mais que 10 unidades, aqui nós temos 28 unidades de relevo. Lógico, não é o nosso papel guardar todas e saber localizá-las. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte,
Ross inclui aqui algo que não tinha nas classificações anteriores. Vocês devem prestar bem atenção. Nós temos a classificação em Planalto, são 11. Nós temos aqui as classificações das planícies, são 6. E mais 11 classificações de depressões. Então é isso mesmo. Ele inclui aqui nas classificações as depressões. Gente, ele só não coloca na classificação dos dobramentos modernos, porque os dobramentos modernos de fato não existem no território brasileiro. Agora, todas as outras 3 grandes formações de relevo, vocês estão vendo aí. Planaltos, depressões e planícies. Veja que no território brasileiro predominam os planaltos, principalmente quando eu olho para a região centro-sul, né? Então, daqui para o sul, eu vejo que o laranjinha, que representa os planaltos, predomina. Quando eu vou para a região norte, né, na região aqui da bacia amazônica, aí a gente vê que predominam as formações de depressões. E o que definitivamente não predomina no nosso território são as planícies. Por quê? Porque as planícies são formações mais recentes. Muitas formadas da era Cenozoica para cá, do período, inclusive do período quaternário para cá. Então, essas tem planícies aí que não tem nem 1 milhão de anos em sua formação. Então, é muito pouquinho perto da idade da formação de outras formações, ok? E aí o que acontece? Por serem mais recentes, óbvio que a presença delas no nosso território é restrito, já que eu mesmo falei para vocês que o território brasileiro em geral é muito antigo, beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma análise. Vocês viram ali que eu mostrei as planícies e uma das planícies é a planície litorânea, ok? Que é bem extensa. O litoral brasileiro ele é muito famoso pelas suas belas praias, mas a gente precisa entender quais são as feições do nosso litoral. Então eu trouxe aqui para vocês, veja só. Então, relevo litorâneo no Brasil. A gente tem a região da plataforma continental. A plataforma continental é aquela parte que está ali, ó, ligando o continente, indo em direção, de fato, ao oceano. A margem, a gente fala que é passiva. O que é uma margem passiva? Ela não vai tremer loucamente, porque não há choque de placas. Então, o nosso litoral, ele é passivo, não há orogênese, você não tem grandes terremotos sendo registrados ali, certo? Segunda questão, né? A gente marca aqui um chequezinho. Segunda questão, a largura é muito extensa, chega até 350 quilômetros, profundidade média de 200 metros. É um litoral bem aberto, amplo, ligado com o oceano. E ali a gente tem terrenos sedimentares antigos com presença de petróleo. Aqui a gente pode lembrar, por exemplo, do pré-sal. Ok? Grande parte do petróleo que é extraído aqui no Brasil, ele é offshore, ou seja, ele é extraído já na região da plataforma continental ou em áreas que são áreas ali de alta profundidade, abaixo do nível do mar. Bom, vamos lá. As terras continentais, né, gente, a contribuição para a formação litorânea se dá pelo processo de sedimentação fluvial, então os rios vão carregando sedimento ali, vai acumulando aquela areia. Nós temos 2 tipos de costas, né? Costa é o litoral. A gente tem a costa de acumulação, que é aquela que se forma, então praia, mangue, laguna, elas vão crescendo, vão se formando porque vai acumulando sedimento. E tem a costa de abrasão, que é aquela que recua, ela vai destruindo, como o caso de costões e falésias, ok? Então falésias, até falei para vocês hoje das falésias de Cabo Branco, são aqueles paredões em que a água avança, certo? Então você tem ali a subida da maré, a água avança, vem aqui, desgasta parte aqui do terreno, então fica assim, certo? Desgasta. Obviamente essa parte de cima vai romper, vai cair e isso vai recuando, ok? Então essas são as falésias. Representam, sem dúvida alguma, uma parte importante do litoral, principalmente na região nordeste. E por último, as ilhas marítimas, né? Elas são de 2 formas. Ou é oceânica, quando está bem longe do continente, a mais de 350 quilômetros de distância, ou quando é de plataforma, quando elas se formam na plataforma continental. Na verdade, é uma parte do próprio continente que está acima do nível do mar, digamos que deu uma desgarrada, beleza? Bom, gente, então é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês, espero que vocês tenham compreendido, bem tranquilo, foquem ali nas classificações de relevo do Brasil,
Não se esqueçam desses nomezinhos que eu trouxe a vocês, guardem, isso é valioso. A prova do Enem é realmente técnica nesse sentido, de te cobrar o que é lá do pré-cambriano, o que é da era mesozoica, paleozoica, saber a ordem disso aí em termos de acontecimento, tudo bem? Qualquer dúvida, não lembrou? Vai para a aula de Geologia Geral, que lá eu trabalhei as eras geológicas com vocês. Certo? Grande abraço, batalha não acabou, até a próxima.